Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Nesta quinta-feira, dia 2 de julho, a Santa Igreja propõe para nós o Evangelho escrito por São Mateus. Antes, porém, de irmos para a nossa meditação, eu convido você a fazer a sua inscrição no nosso canal, se você ainda não for inscrito, e ao fim do vídeo, dar o seu like ou o seu dislike. Ajude-nos, junte-se a nós, venha fazer parte desta obra de evangelização. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Jesus sai da região onde ele tinha expulsado o demônio que possuía aqueles dois homens, atravessa novamente o mar da Galileia e chega à sua cidade, Cafarnaum, onde Jesus tinha, por assim dizer, sua casa. Morava nesta cidade, na mesma cidade que morava também São Pedro. E lá, naquela cidade, onde as pessoas já tinham visto Jesus realizar alguns milagres, trazem a ele um paralítico. E Jesus, vendo a fé das pessoas que tinham levado até ele aquele paralítico, diz àquele jovem: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe, muitas vezes nós vivemos situações de paralisia, situações que nos deixam paralisados diante da vida. Claro que nós estamos tratando da literalidade do texto, ou seja, de fato aquele paralítico tinha uma situação do seu corpo, de fato ele tinha mesmo esta paralisia, mas nos nossos dias atuais nós vivemos situações de paralisias emocionais, de paralisias psíquicas, de paralisias da nossa vontade, do nosso desejo de viver, porque nós vamos aceitando aquilo que as pessoas vão colocando sobre os nossos ombros, o fardo que as pessoas vão jogando sobre os nossos ombros e que em algumas situações nós não somos obrigados a carregar. Nós não somos obrigados a carregar situações que não nos dizem respeito. Veja, no decorrer do texto, então aparecem os mestres da lei. Os mestres da lei começam a pensar: este homem está blasfemando. E Jesus, que perscruta os corações, Jesus que consegue atravessar os nossos pensamentos, ele diz àqueles homens:
Por que tendes maus pensamentos? Eles estavam querendo colocar em cima de Jesus um adjetivo que não cabia a Jesus, uma culpa que não cabia a Jesus. Este homem está blasfemando, é um blasfemo, um pecador. Mas Jesus sabia perfeitamente quem ele era. Jesus sabia exatamente que ele era o Filho do homem, o Filho de Deus, o nosso Salvador, e por isso ele não aceita isso que estão atribuindo a ele, porque não é verdade. Da mesma forma, nós precisamos ter esta atitude de não aceitar sobre as nossas costas, sobre as nossas vidas, uma culpabilização de algo que não é verdade. Quantas e quantas crianças, às vezes, vão crescendo, ouvindo dos pais, ouvindo dos avós, ouvindo dos tios, das tias, dos primos, que ela não vai ser nada na vida, que ela é uma pessoa abandonada, que ninguém a ama, ouvindo palavras de baixo calão, como por exemplo, como você é burra, presta atenção nessa coisa que você está fazendo. E vão atribuindo e colocando coisas e cargas e fardos em cima das pessoas que elas não devem carregar. Estes fardos, estes adjetivos que vão colocando em nós, isto pode ganhar uma tal proporção que nós cheguemos mesmo a uma situação de paralisia diante da nossa vida. Uma paralisia que gera no nosso interior um desejo de não mais continuar, um desejo de não mais estar aqui. E daí nós precisamos compreender aquilo que a palavra de Deus vem iluminar para nós nos nossos dias. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos ter um autoconhecimento de nós. Nós precisamos ter uma consciência perfeita de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós somos chamados à perfeição. Nós somos amados pelo Senhor. Nós somos homens e mulheres que foram queridos por Deus. Você só está aqui na face da terra, eu só estou aqui na face da terra porque Deus quis. E eu não posso aceitar nada menos na minha vida do que a vontade de Deus para mim, do que o plano de felicidade de Deus para mim. Eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar situações que me paralisam. Eu não posso aceitar situações que me acorrentem a coisas que eu não sou, a realidades que não condizem com aquilo que eu sou, com a minha essência. Sabe, meu irmão, minha irmã, a gente precisa todos os dias nos lembrarmos de que o nosso chamado é um chamado à bondade, que o nosso chamado é um chamado à caridade, que na nossa essência nós somos homens e mulheres bons, de coração bom, de coração puro. E se nós, em algum momento da nossa vida, nos perdemos pelos caminhos que muitas vezes o mundo vai nos afunilando e nos direcionando, nós temos tudo que nós precisamos para voltar para o bom caminho. Nós não podemos nos classificar por aquilo que nós fazemos, pelos erros que nós cometemos. Tampouco podemos nos classificar por aquilo que as pessoas atribuem a nós. Nós não podemos aceitar que as pessoas venham dizer que nós não prestamos. Nós não podemos aceitar que as pessoas venham dizer que nós não devíamos nem sequer ter nascido. Nós não podemos aceitar que as pessoas venham nos dizer que o nosso destino é viver a infelicidade,
é viver a solidão, é viver o abandono, porque as pessoas querem atribuir muitas vezes a nós aquilo que está dentro delas. Aquilo que está dentro delas, elas querem atribuir a nós. Ao invés de fazer um autoconhecimento, buscar um autoconhecimento e ver porquê daquele comportamento, porquê daquela atitude, às vezes é mais fácil atribuir ao outro aquilo que está em mim. E o problema é quando este outro, que pode ser eu, começo a aceitar coisas que vêm de fora, coisas que não são da minha vida, eu começo a aceitar e interiorizar e me deixo aprisionar por isso. Por isso que Jesus disse àquele paralítico: coragem, meu filho, coragem, coragem. Acredita na minha misericórdia, acredita no meu amor por você, acredita no meu desejo que você viva uma vida feliz. Coragem, os teus pecados estão perdoados. E se alguém ficar escandalizado pela alegria que eu concedo a você, eu digo: coragem, levanta-te, pega as tuas coisas e anda. Você está curado porque você manifestou a sua fé na minha palavra. Porque você se cercou de pessoas que manifestaram a fé em mim. Coragem, levanta-te, pega as tuas coisas e anda. Saia desta situação de paralisia. O caminho se faz caminhando. É no caminho, é caminhando, é tocando a nossa vida que nós seremos curados das nossas paralisias. É aprendendo a lidar com as pequenas coisas do nosso dia a dia. É sabendo dizer não àquelas ideias que vêm das cabeças das pessoas e querem nos atribuir coisas que não são devidas a nós. É sabendo encontrar no dia a dia, nas pequenas coisas, no cuidado na casa, no cuidado do nosso trabalho, no olhar para o florescimento de alguma flor, de alguma planta, no olhar para o amanhecer do dia, para o entardecer, para o canto dos pássaros, no olhar para o vai e vem das pessoas. Observar a vida e perceber o quanto Deus nos ama. É neste itinerário que nós seremos curados. É preciso encontrar Deus nestas pequenas coisas também. É preciso encontrar Deus na nossa oração também. Perder, entre aspas, alguns minutos de oração solitária para com Deus. Não nos cansando de apresentar ao Senhor as situações que nos paralisam, o nosso medo, a nossa angústia, este sentimento de vazio que muitas vezes nos assola, sentimento de abandono. É preciso apresentar isso a Deus. É preciso falar: Senhor, olha para mim, olha para mim. Senhor, eu estou aqui paralisado, paralisada. Preciso da Tua palavra. Preciso do Teu conforto. Preciso da Tua alegria em mim. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. É isso que a gente precisa colocar na nossa oração. A nossa necessidade por este Deus que é capaz de nos curar, de nos libertar. Meu irmão, minha irmã, ontem nós ouvimos no Evangelho que Deus é capaz de expulsar os demônios. Anteontem nós ouvimos no Evangelho que Deus é capaz de acalmar a tempestade. Hoje nós estamos ouvindo: Deus é capaz de acabar com todo tipo de paralisia. Nas 3 ocasiões, nos 3 milagres que aconteceram,
Foi o poder de Deus que realizou. E quando não havia a possessão, sempre havia a necessidade da fé. Sempre havia a necessidade da fé. Que no dia de hoje nós possamos, na nossa oração, apresentar ao nosso bom Deus as situações que nos paralisam diante da vida e manifestar a Ele a nossa fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.